Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Vasco da Gama e Bahia quando o Vasco da Gama joga em casa é 2-1. 3 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Vasco da Gama e Bahia é 0-3. 5 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 11 encontros com o Vasco da Gama jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Bahia ganhou 2 vezes. A diferença de gols é de 15-14 a favor do Vasco da Gama. Durante os últimos 23 jogos, o Vasco da Gama ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Bahia ganhou 10 vezes. A diferença de gols é 36-22 a favor do Bahia. O Bahia conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. O Vasco da Gama vence o primeiro tempo em 36% das suas partidas, o Bahia em 38% das suas partidas. O Vasco da Gama vence 36% dos intervalos, o Bahia vence 38%. Quando o Vasco da Gama lidera em casa por 1-0, eles vencem em 77% dos jogos. Quando o Bahia lidera por 0-1 fora, eles vencem em 60% dos jogos. Quando o Vasco da Gama começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 25% dos seus jogos. Quando o Bahia perde por 1-0 fora, eles vencem em 17% dos seus jogos. A performance de Bahia nos últimos 5 jogos é melhor do que Vasco da Gama. O Bahia perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Vasco da Gama em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Vasco da Gama venceu 1, o Bahia venceu 2 e houve 2 empates. O Bahia perdeu apenas um dos seus últimos 5 em jogos do Brasileirão Série A contra o Vasco da Gama. Em média, o Vasco da Gama marca 0,6 gols numa partida contra o Bahia e o Bahia marca 1,2 gols contra o Vasco da Gama. O número médio de gols nos confrontos entre Vasco da Gama e Bahia é de 1,8. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Vasco da Gama e Bahia é de 1,6. Ambos os times não venceram suas últimas partidas no Brasileirão Série A. Em média, o Vasco da Gama marca 1,81 gols jogando em casa e o Bahia marca 0,91 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões, analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.